Olá, pessoal. Visão Internacional de hoje traz uma entrevista especial. Jonathan Zonato, autor de uma música que está se tornando um hino para os ítalos descendentes, especial, claro, os ítalos brasileiros. Vou perguntar para ele por que ele fez essa música, saber um pouco da história dele, história da família dele, esse momento bem controverso aí, que uma nova lei de cidadania foi aprovada, infelizmente, para nós, ítalos descendentes. Mas a gente vai falar hoje sobre essa música, entender um pouco o que levou o Jonathan a criar essa música, conhecer um pouco da história da família do Jonathan, essa família que também, como milhões de famílias italianas, migraram para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Argentina. Vamos conversar, é um prazer enorme receber você aqui, Jonathan. Agradeço a sua presença aqui no canal Guerra da Informação. Essa sua música explodiu, hein? Quantas visualizações, mais ou menos, essa música alcançou, Jonathan? Olá, olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa entrevista. E para mim é um motivo de alegria para poder participar dessa parte da história, né? Da nossa história. Essa música, na verdade, ela me gerou um alcance de 400 mil visualizações no meu Instagram nos últimos 30 dias. Mas as postagens tem lá seus 20 mil visualizações. No YouTube eu alcancei já 6 mil. Mas a música em específico, ela me fez esse alcance de 400 mil visualizações no Instagram. Maravilha. E essa música está se tornando um hino, né? Para a comunidade ítalo-descendente, nesse momento aí que foi aprovada essa lei, infelizmente, esse novo decreto aí que altera, que dificulta a cidadania, o reconhecimento da cidadania, né? Você já tinha pensado nisso? Foi uma coincidência ou saiu junto no mesmo tempo ou foi alguma coisa pensada, João? Não, na verdade, quando lançado o decreto, no dia 28 de março, eu estava voltando do serviço para casa e pensando a respeito, recebendo mensagem nos grupos onde eu participo, que eu estou em processo de cidadania também. E aí, pessoas que tinham vendido casa, carro, que estavam indo para a Itália para poder tirar a via administrativa. E aquilo foi um misto de sentimento que me fez escrever. E aí, no dia 30 de março, eu acabei transformando ela em música, com a ajuda de alguns aplicativos de instrumento, e lancei ela nas plataformas, YouTube e no meu Instagram. Não imaginei a repercussão que ela daria. No dia seguinte, acordei com ligações perdidas até da Itália por causa da repercussão da música. Foi algo muito surpreendente, na verdade. É verdade. Eu vi gente de tudo que é jeito, todo que é aspecto político, gente da comunidade ítalo-brasileira, de todo o Brasil, né, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, todo mundo postando, repostando aí essa música. Deixa eu colocar aqui para o pessoal do nosso canal, vamos colocar essa música, se chama Anima de Itália. Depois eu vou querer saber também como é que você chegou aí a esse nome. Vou colocar aqui. Un sogno rubato, un destino negato, da un decreto che ha cancellato il passato. La nostra essenza, la nostra verità si è persa nell'ombra della realtà, ma la nostra anima grida forte, non si placa. Il nostro cuore batte ancora per l'Italia. La nostra anima grida e chiede l'Italia, nelle terre che un tempo erano la nostra casa. E anche se il tempo prova a cancellare, la nostra storia non smetterà
parlare. I nostri antenati hanno attraversato il mare, lasciando un'eredità da onorare. Ma è arrivato un giorno, un colpo crudele, ci ha tolto il diritto, ci ha chiuso il cielo. Abbiamo perso terre, abbiamo perso sogni, ma la speranza vive ancora tra le rovine. Portiamo nel cuore l'amore e la fede, perché l'Italia sarà sempre ciò che ci tiene in piedi. 28 marzo 2025 è la data segnata dal dolore. La tristezza avvolge gli italo-brasiliani, il giorno in cui il mondo si è zittito. La nostra anima grida e chiede l'Italia, nelle terre che un tempo erano la nostra casa. E anche se il tempo prova a cancellare la nostra storia, non smetterà di parlare. É emocionante. Como é que essas imagens você conseguiu reunir? Foi inteligência artificial? Como é que você conseguiu pegar essas imagens, Jonas? Então, na verdade, como eu falei, eu não imaginava a repercussão que daria esse vídeo, né? Eu fiz a música e peguei isso, uma entrevista da imigração italiana, e fui tirando partes que eu achava interessante e fiz essa junção para dar esse clipe. E até que ficou bem casado, ficou muito interessante. Porque ela Sim. realmente fala, né? Ela realmente fala aquilo que estava aparecendo. E aí depois eu fui lá e dei os créditos, né, pro proprietário do vídeo, porque eu não, como eu disse, eu não imaginei a proporção que isso fosse dar. E é interessante que você tem imagens ali da imigração. A imigração naquela época era muito complicada, gente. Pegava um navio, 30 dias, às vezes, no navio. Então, era bem complicado sair da Itália, ir para o Brasil, para os Estados Unidos. Enfim, a comunidade ítalo-australiana também é muito grande, né? Jonathan, eu estou curioso para saber a história da família Zonato. Como eles chegaram, é por parte de mãe, é por parte do seu pai? Qual que é a história da sua família? De que lugar da Itália eles vieram? Conta pra gente um pouquinho da história da sua família. São meus trisavós por parte de pai. O meu trisavô chegou aqui no Brasil em 1888, ele tinha 8 anos de idade. Ele é nato de Chiampo, na região de Vêneto, e minha trisavó, a esposa dele, é da região de Adria Botteghi, na Itália também, Vêneto também, né, se eu não me engano. E ela chegou aqui no Brasil com 10 anos de idade, e eles, obviamente, se conheceram, se casaram e tiveram seus 15 filhos. E minha bisavó nasceu aqui no Brasil e teve minha avó e consecutivamente, meu pai. Eu, na verdade, não carrego o sobrenome Zonato, né? É mais uma questão de homenageá-los mesmo. Porque minha avó, obviamente, casou com outro homem, e meu pai, minha bisavó casou com outro homem, e teve minha avó que casou com outro homem também, então acabou se perdendo o sobrenome aí. Mas é mais uma questão de homenageá-los mesmo. E a relação do nome da música, Anima de Itália, ela traz uma homenagem às almas daqueles que partiram da sua terra, né? Partiram da Itália em busca de sobrevivência, porque o que eles passavam no passado era algo triste, né? Era a fome, a escassez. Então eles vieram para cá em busca de sobrevivência. E quando eles vieram, os meus familiares, eles, assim como a maioria deles, deixaram terras, plantio. Inclusive, nós encontramos uma carta do pai do meu trisavô, dizendo para o pai dele que ele sentia vontade de retornar para a Itália.
Ele enviou essa carta em 1909, por aí, eu não tenho exata certeza. 1897, perdão. E quando foi 1899, ele faleceu. O pai dele, pelos registros, faleceu em 1912. Então, praticamente, aquela carta foi mais uma despedida. E na carta ele fala que ele temia não ter a oportunidade de rever o seu pai, né, novamente, os seus pais novamente. Era mais como se fosse uma premonição, digamos, né, do que estava por vir. E ele acabou falecendo aqui no Brasil, sem poder reencontrar o seu pai. Isso é muito triste, né? Várias histórias que eu fiquei sabendo que a gente, na verdade, só descobre algumas coisas quando a gente está por dentro do assunto. E o fato dessa música me fez entrar na história de várias pessoas, várias particularidades. Então, a gente descobre histórias que realmente é muito comovente. A Anima d'Italia foi apenas a primeira, mas depois eu fiz outra chamada Sangue nel Mare, que ela fala que cada onda é um nome que se vai, querendo dizer que o mar levou todas as almas, né? Pessoas que vieram e nunca mais retornaram para suas raízes. É interessante isso. Você sabe que a maior parte da imigração italiana, principalmente que foi para o Brasil, é daqui da minha região, do Vêneto, né? Da região que eu estou agora, nesse momento. Eu estou falando do Vêneto, estou na província de Vicenza. O próprio acento, o próprio sotaque lá dos gaúchos, Jonathan, se assemelha muito ao sotaque, ao acento do pessoal aqui do Vêneto. É muito parecido. É interessante isso quando eu converso com meus amigos gaúchos. Parece que eu estou conversando com o pessoal aqui do Vêneto. Lógico, eles falam em português, mas o acento, o sotaque é bem semelhante. E são várias histórias de família. A ligação entre Brasil e Itália é uma ligação de alma, como diz a sua música, né? De sangue e de alma, né? O Brasil deve muito à colônia, aos italianos, e a Itália também deve muito ao Brasil, né? Porque acolheu todas essas famílias aqui, principalmente aqui no Vêneto. Hoje em dia é uma região muito próspera aqui no norte da Itália, mas antigamente pessoas passavam fome mesmo. O apelido do pessoal aqui, Jonathan, é Mangiagati. Mangiagati, quer dizer, eles comiam gatos. Quer dizer, para você ter noção assim da dificuldade que era na época. A gente está vendo muita controvérsia em relação a esse decreto. De fato, foi um decreto triste, porque quem conhece a história da Itália sabe o que? A Itália não era essa Itália que a gente conhece antes de 1861. Né? Então, todo o italiano, mesmo o italiano que tem a vida inteira passado aqui, os pais nunca tenha imigrado para lugar nenhum, eles não têm mais do que 5 ou 6 gerações. Porque, se você pegar, por exemplo, o Leonardo da Vinci, esse pessoal, eles nem existia esse conceito de Itália, né? Então, não tinha um passaporte italiano, não tinha cidadania italiana. Leonardo da Vinci, por exemplo, tinha a cidadania da Toscana, né? Que era como se fosse um reino, e depois, mais tarde, da França, quer dizer. Enfim, a gente vê essa questão da cidadania, até para os italianos daqui, eles não têm 5, 6 gerações, no máximo. Ninguém tem 7 ou 8 gerações, porque a Itália é sempre importante a gente lembrar, e na música, no clipe, passa, né, assim, a Itália como era toda dividida. Então, a Itália só foi unificada em 1861. E está claro que a cidadania passada é herdada de pai para filho, de mãe para filho, né? É herdada pelo sangue. Tem muita gente que não se atrapalha um pouco em relação a isso, né? A essa questão do ius sanguinis, do ius solis. Quer dizer, o que é o ius sanguinis? É quando você tem o direito por sangue, né? E isso vai sendo passado. É muito triste ver isso, eles querendo interromper isso, né? Lógico que a gente são leis, as leis mudam, governos mudam, leis mudam, legisladores mudam, e a gente vai lutar para reverter isso. Mas é muito triste
Como é que você tá acompanhando isso? Você deve ter recebido muitas mensagens assim, pessoal. Lógico, muita gente leva para o lado político, mas deixando um pouco de fora o lado político, como é que você está vendo assim a reação da comunidade italiana em relação a esse novo decreto, Jonathan? Eu acho que isso não é surpresa, né? Que pegou todo mundo de surpresa, né? Essa questão. Teve pessoas que estavam no grupo do WhatsApp que falou que estavam no aeroporto internacional de Congonhas para embarcar para a Itália no dia do decreto. Então, eu vejo as pessoas elas bem comovidas com isso, né? Muitas delas tinham esse sonho de tirar a cidadania, às vezes por uma questão financeira não tinham dado entrada ainda, ou estavam aguardando os consulados a chamarem. Mas é bem triste mesmo, né? É praticamente assinar a extinção da Itália, eu falo, porque não tem como evitar o inevitável, né? Nós somos descendentes de italiano e não tem o que fazer. O sangue não dilui com o tempo. Que nem aquele deputado falou, o sangue não diluiu com a água do oceano. Então, é isso. Não tem muita lógica esse decreto. Né? É triste. É muito triste. Sim, é triste, ainda mais quando a gente vê, assim, quem mora aqui na Itália sabe muito bem o que está acontecendo, não só na Europa, na Itália, mas na Europa toda. É quase que uma substituição que está acontecendo aqui na Itália e na Europa toda. Então, ou seja, você, em vez de facilitar a cidadania e facilitar a migração de pessoas que amam a Itália, pessoas que têm uma relação de sangue, de cultura, que respeitam o país, você está dificultando a cidadania para essas pessoas e facilitando cada vez mais a cidadania para as pessoas que têm outra cultura, que não gostam, falam abertamente, não gostam da Itália, não tem nenhum tipo de amor, de carinho, não comem como italiano, não pensam como italiano, nada disso. Enquanto milhões aí de ítalos descendentes mundo afora preservam a cultura da Itália e têm orgulho disso, né, Jonathan? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acompanha, assim, você é ligado à música? Porque você compôs isso no improviso? Ou você já é um compositor? Você já tinha feito outras músicas antes? Como é que é? Não, eu, na verdade, canto desde os meus 7 anos, né? Eu cantava bastante na igreja onde eu frequento. E aos 13 anos eu comecei a compor. Então eu já carrego isso desde novo. Mas a música em italiana, na verdade, essa foi a Anima de Itália foi a segunda música que eu tinha composto em italiano na vida. A primeira que eu fiz, ela não tinha nada relacionado à questão do decreto. Ela chama Vola Anima Mia. Então não tem absolutamente nada a ver com a situação do decreto hoje. Mas esse dom da composição eu carrego desde novo, desde os 13 anos. Hoje eu estou com 35 anos, mas nunca vendi, não sou cantor profissional, não trabalho com música. Meu ramo é completamente diferente. Hoje eu sou formado em logística com pós em gestão de pessoas, então não tem nada a ver o segmento aí. Mas é algo que eu gosto, sempre gostei de música, desde novo. Tenho uma filha hoje que também tem 2 anos de idade, ela é apaixonada por música também, ela gosta de ouvir música, ela canta, e é muito bacana isso. E você se interessa pela música italiana também? Tem algum compositor, algum músico que você acompanha mais aqui da Itália, não? Olha, eu gosto bastante do Andrea Bocelli, as músicas dele, Tiziano Ferro, a Laura Pausini também é boa. Mas eu não tenho assim um ídolo para falar que eu sou fã de fulano, mas eu gosto de música italiana. Acho que a língua italiana é bonita, né? Não sei se é aquela questão do pertencimento, mas a língua italiana ela é muito, muito bonita de ser falada. Sim, maravilha, maravilha. Jonathan, muito obrigado por participar aqui com a gente. Sensacional as músicas, as 2 músicas. Anima de Itália se tornou um hino para os ítalos descendentes, para os ítalos brasileiros. É uma música sensacional e a gente espera aí com o tempo
conseguir reverter esse decreto, né? Tem muita gente que fala que é um decreto inconstitucional, porque na Constituição italiana está ali falando, olha, a cidadania é passada, é herdada, né? Passada de geração para geração, ou seja, vai ter muita briga nos tribunais e, claro, leis mudam, legislaturas mudam e a nossa esperança é conseguir reverter isso. Muito obrigado pela sua participação. As músicas são sensacionais, Jonathan. Obrigado a você pela oportunidade de fazer parte dessa entrevista. Obrigado a todos também que compartilharam. E se alguém ainda não ouviu, quiser entrar lá no Spotify, é só procurar Jonathan Zonato, que está lá. Muito obrigado pela poder fazer parte dessa história, né? Desse momento, mesmo que triste para nós, ítalos descendentes, mas poder lutar aí junto com vocês. Deus abençoe. Maravilha, pessoal. Vamos encerrar escutando de novo aí Anima de Itália, composição aí de Jonathan Zonato. Ó, agora eu falei certo. Vamos encerrar aqui, pessoal, escutando a composição do Jonathan Zonato aqui. Eu, Oscar Berbert, direto aqui do Vêneto, da Itália. Sensacional, pessoal. Compartilha aí, vai lá no Instagram, vai no YouTube, compartilha, você que é ítalo-descendente, ou que você gosta de uma música boa. Essas músicas do Jonathan estão melhor do que muita coisa que eu tenho ouvido aqui no rádio, aqui na Itália, hein? Garanto para vocês. Pessoal, até a próxima. Vamos encerrar aqui com a música Anima de Itália. Un sogno rubato, un destino negato, da un decreto che ha cancellato il passato. La nostra essenza, la nostra verità si è persa nell'ombra della realtà, ma la nostra anima grida forte, non si placa. Il nostro cuore batte ancora per l'Italia. La nostra anima grida e chiede l'Italia, nelle terre che un tempo erano la nostra casa. E anche se il tempo prova a cancellare, la nostra storia non smetterà di parlare. I nostri antenati hanno attraversato il mare, lasciando un'eredità da onorare. Ma è arrivato un giorno, un colpo crudele, ci ha tolto il diritto, ci ha chiuso il cielo. Abbiamo perso terre, abbiamo perso sogni, ma la speranza vive ancora tra le rovine. Portiamo nel cuore l'amore e la fede, perché l'Italia sarà sempre ciò che ci tiene in piedi. 28 marzo 2025 è la data segnata dal dolore. La tristezza avvolge gli italo-brasiliani, il giorno in cui il mondo si è zittito. La nostra anima grida e chiede Italia, nelle terre che un tempo erano la nostra casa. E anche se il tempo prova a cancellare, la nostra storia non smetterà di parlare.